Se inscreva no canal Governo Exposto, ative o seu sininho, deixe seu like e comente para que nosso vídeo ganhe relevância. Faça você também parte do canal Governo Exposto. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Vamos juntos até às 8 horas da noite. Comigo aqui, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e a Ana Paula Henkel. Bora lá então, começando aqui com os destaques desta terça-feira. Presidente do STF vai levar caso de André do Rep para análise do plenário nesta quarta-feira. Reeleição de Alcolumbre e Maia une alas opostas do STF. E o uso de máscaras é alvo de contestações aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você é nosso convidado. Participe gravando um vídeo, mandando para cá. O nosso WhatsApp é o 11 931 17 0620. No final do programa a gente roda algumas das mensagens. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, marcou para amanhã a análise da decisão que suspendeu o habeas corpus dado pelo ministro Marco Aurélio Mello em favor do traficante André do Rep, líder da facção criminosa PCC e preso desde setembro de 2019. Marco Aurélio justificou o habeas corpus com um trecho do pacote anticrime aprovado pelo Congresso no ano passado que determina a soltura de preso quando não há revisão periódica da necessidade da prisão preventiva. Para o ministro, ficou demonstrado, no caso do traficante, o constrangimento ilegal da prisão. Ainda no sábado, Fux suspendeu a decisão de Marco Aurélio e determinou novamente a prisão, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República. No entanto, André do Rep não foi encontrado. O Ministério Público e a Polícia Federal acreditam que ele tenha fugido em jatinho particular para o Paraguai ou para a Bolívia. A pedido da Polícia Federal, André do Rep foi incluído na lista de procurados da Interpol. Ao comentar o caso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que não é necessário acelerar a tramitação da PEC que permite a execução de pena depois de condenação em segunda instância por causa da soltura do traficante André do Rep. Para ele, Rodrigo Maia, a decisão do ministro Marco Aurélio do STF com relação ao caso do traficante é um problema do judiciário. Esse é então o nosso primeiro tema desta terça-feira. Começo com você, Fiuza, tua avaliação. Eles soltaram o André do Rep para que ele fosse para casa, né? A ideia era essa, fique em casa. Mas ele não ficou, o André do Rep não obedeceu, né? As boas intenções do Poder Judiciário brasileiro, no caso do ministro Marco Aurélio, repetindo aí uma série de outras decisões, um pouco diferentes em termos de processo, mas com a mesma consequência desastrosa, que foi a soltura de criminosos a rodo durante a pandemia, a suposta medida de proteção sanitária, né, para essas inocentes criaturas que saíram por aí cometendo crimes e descumprindo o fique em casa. Eu acho que essa decisão do plenário, ela vai ser importante, espero que ela reveja, né, a decisão que foi tomada monocraticamente pelo ministro Marco Aurélio, dando habeas corpus. O criminoso já está longe, provavelmente, né? A Interpol está sendo aí acionada, mas é importante que o tribunal lavre, né, este precedente, né? Porque a gente está, como a gente está vendo, numa zona de sombra aí. Tem várias decisões possíveis, o ministro Marco Aurélio tem sido entrevistado aí e sustenta, né, a legalidade da decisão dele. E eu volto a complementar, Vitor, o seguinte: de fato é um absurdo isso que está acontecendo, todas essas decisões. Agora, esse particular da preventiva renovável por 90 dias, eu não vejo problema algum, né? Vejo problema algum. Acho que se a justiça não consegue renovar a cada 3 meses uma preventiva, apenas reiterando que os motivos permanecem, né? E, portanto, prosseguindo com a validade daquela prisão,
Isso é uma assinatura, eles dão canetada para tanta coisa. É muito simples. Então, não acho que seja um problema da legislação, ao contrário, tem preventivas que são consideradas exageradas e que, né, sujeitam, eventualmente, pessoas tem preventivas historicamente aí intermináveis, o que não se justifica. É até bom, por que não pode reexaminar e dar uma canetada? Eu não entendo essa parte, mas, de fato, a gente está diante de um divisor de águas, de uma encruzilhada, né, no combate ao crime. O judiciário brasileiro, especialmente a alta corte, tem sido muitas vezes complacente com o crime, fazendo interpretações criativas da lei e da Constituição, e o plenário tem a obrigação de rever essa decisão desastrosa que foi tomada em relação ao integrante do PCC. Bom, e o André do Rep não foi o único. Com base no mesmo entendimento que beneficiou esse traficante, um dos líderes do PCC, o decano do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, concedeu neste ano pelo menos 79 pedidos de soltura, conforme levantamento feito pelo portal G1. Contudo, o número de detentos beneficiados pode ser ainda maior, já que um mesmo habeas corpus pode beneficiar mais de uma pessoa. O juiz do STF utilizou como argumento trecho do pacote anticrime que trata das prisões preventivas. Em todas essas decisões, Marco Aurélio se baseou no artigo 316 do Código de Processo Penal, que foi alterado em janeiro a partir da lei do pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro. A legislação foi deformada no Congresso Nacional. O texto prevê que, quando uma prisão preventiva não é reanalisada a cada 90 dias pelo juízo responsável, ela se torna ilegal. Fiuza. Eu acho que a questão do Congresso realmente é escandalosa, né? Porque, de fato, a questão da prisão após a condenação em segunda instância é o grande golpe, né? Isso foi um casuísmo para soltar o Lula, ali regido pelo Gilmar Mendes, que mudou seu próprio voto de 3 anos antes, nesse casuísmo para soltar mesmo o Lula. A gente não viu no horizonte nenhum outro evento nesse espaço tão curto de tempo, né, para a máxima corte do país, rever uma decisão dessa importância. E está lá, quem quiser procurar na internet vai encontrar o voto do Gilmar em 2016, afirmando que nas maiores democracias do mundo isso acontecia dessa maneira. E menos de 3 anos depois, ele está lá, com a mesma ênfase, dizendo exatamente o contrário do que ele mesmo disse. E isso, de fato, foi a abertura, né, das cadeias. E é impressionante assim, a superficialidade do Rodrigo Maia, né, um presidente de poder que fala sobre todos os assuntos, com, ao mesmo tempo, uma produtividade baixíssima esse ano, né, um recorde de falta de trabalho no Congresso Nacional, porque é pandemia, porque é remoto, porque concentrou tudo nas mesas, nas presidências dos poderes, né? Quer dizer, o Congresso nunca foi tão pouco democrático, né? Eles falam muito em democracia, mas todos os parlamentares, inclusive os que vêm aqui aos pingos, reportam que está uma coisa dificílima trabalhar no Congresso, porque é isso, não tem encontro, né? Um parlamento que não se encontra, fica aquele negócio lá do Zoom, do remoto. A gente já viu, inclusive, cenas tórridas aí, né, pelos Zooms aí ao redor do mundo. Então é isso, quer dizer, esse pretexto de pandemia e isolamento, se isolaram também do trabalho, da democracia. Então ele tem absolutamente apontado contra a pessoa dele a omissão em relação a proposta legislativa. Quando houve esse golpe do STF, foi para o Congresso, a sociedade exigiu, e o Congresso não tem nenhuma justificativa apresentada para não colocar isso em pauta, que é urgente, né? Se quiser reprovar a ideia, que reprove, mas sentar em cima não vale, né? E em relação ao que o mestre Augusto fala sobre esse judiciário com lacunas, claudicante, com comarcas que não tem nem juiz, de fato é uma lástima. Mas eu acredito que nesse caso, assim, onde não há juiz, você nem renova, nem dá a sentença, né? Então, de fato, a gente percebe, né, que está servindo
Esse instituto aí da revisão está servindo para malandragem. Mas eu só quero dizer, não quero insistir nesse tema não, mas eu quero dizer o seguinte, que um judiciário minimamente saudável, ele pode renovar em 3 meses uma prisão preventiva. 3 meses preso lá, né? Eu acho que vale a pena, sim, você obrigar a dizer, continuam valendo os motivos que levaram a essa prisão, né? Mas eu acho que o Augusto tem toda a razão ao mostrar que no cenário judiciário brasileiro e da maneira como, inclusive, o Vitor acaba de ler aí o nosso enunciado, está sendo usado, sim, e parece que o ministro Marco Aurélio individualmente usando, eu não estou dizendo nem que seja de má fé, mas está servindo para soltar bandido. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi até o Supremo Tribunal Federal na tarde desta terça-feira para uma reunião com o ministro Luiz Fux, presidente da Corte. O Palácio do Planalto não informou a pauta do encontro desta terça. De acordo com assessores do STF, foi uma visita de cortesia de Bolsonaro de cerca de 40 minutos. Ainda segundo a equipe do STF, a visita se baseou em diálogo institucional e harmonia entre os poderes. Essa é a primeira audiência oficial entre os dois chefes de poder desde a posse de Fux. O ministro assumiu a presidência do STF no dia 10 de setembro em uma cerimônia na qual Bolsonaro esteve presente. A audiência também é a primeira depois que Bolsonaro indicou o desembargador Cássio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para uma vaga no STF. Em um minutinho, Fiuza, queria ouvi-lo a respeito desse encontro de hoje entre Bolsonaro e Fux. Fiuza. Para quem quer fechar o STF, o comportamento do Bolsonaro está estranho, né? É o que dizem aí os teóricos da conspiração. Não tem lá o inquérito no próprio STF, lá dos atos antidemocráticos, que é isso, fechamento do STF. O Roberto Barroso curtiu um post dizendo que o sonho do Bolsonaro é fechar o STF. Né? Acusam, então, o governo, né, de inclinações fascistas, que quer passar por cima dos outros poderes. Eu acho que o presidente, Vitor, tem tentado, de fato, na conversação, na diplomacia, manter as pontes entre os poderes, embora da parte do STF só tenha vindo farpa até aqui. Mas eu acho que o presidente Fux inaugurou uma gestão, uma postura diferente, e eu espero que haja esse entendimento. Muito bem, recebo de volta agora também quem nos ouve pelo rádio, formada aqui mais uma vez a Rede Jovem Pan News. E seguimos falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Olha esse levantamento. De todas as decisões do STF entre 1988 e 2018, em apenas 1% delas houve discussão presencial e aprofundada sobre o processo. Nesse período, 72% das decisões da Corte foram tomadas de maneira individual por algum ministro. Outros 10% foram devolvidos a instâncias inferiores automaticamente e sequer houve decisão do STF nesses casos. Os julgamentos colegiados representaram 17% do total, mas 16% deles dizem respeito a análises em sessões virtuais ou de maneira presencial em lista, quando são apreciados em lote e sem discussão do caso. Os dados estão no relatório Supremo em Números da FGV Direito do Rio e expõem o fenômeno da monocratização do tribunal, retratado pelo alto número de despachos individuais de um órgão que, em tese, deveria prezar pelo entendimento do colegiado. E aí, Fiuza? São 11 ONGs, né? Ali não são 11 ministros da mais alta corte judiciária brasileira. São ONGs falantes, né, que dão entrevistas, né, Vitor? O que eu me ressinto é só isso, assim. Você pode pensar, não, a pauta é sobrecarregada e tal, mas eles dão entrevista todo dia. É o juiz, né, aquele que tem que ter a compostura, que tem que ter a austeridade no comportamento, a economia. Né? Não pode antecipar tendências morais, ideológicas. Tem que falar, como se diz, nos autos. Isso não é uma mordaça em relação ao juiz, né? É claro que sim. Eventualmente você traz a expressão de um integrante da corte máxima, mas eles falam todo dia, eles fazem live com youtuber infanto-juvenil, eles contratam biólogo do Apocalipse. Como falávamos aí no comentário anterior, fizeram politicagem contra o governo de uma maneira que eu nunca tinha visto acontecer no Brasil. A Carmen Lúcia dizendo que é um desgoverno.
A gente tem que ter, a gente não quer excesso de formalismo, mas tem que haver uma solenidade, tem que haver um respeito institucional, um decoro. Eles não pensam absolutamente em nada disso. A Carmen Lúcia, não, isso aí é um desgoverno, porque ela está falando lá para aquela bolha dela, supostamente progressista. E os outros assim também, o Barroso dizendo que o presidente defende a ditadura. E aí essa monocracia, né? Vai lá o Alexandre de Moraes e sai perseguindo todo mundo, manda a polícia na casa de todo mundo sem provas. Então, de fato, o país está carente de uma corte que trabalhe como corte, né? Porque não são 11 ONGs, que cada uma basta para jogar uma ideia no ventilador, né? Para o Celso de Mello abrir uma reunião de Estado para jogar para a televisão. Não é assim que uma corte funciona. Ela tem que se reunir, pensar junto, pesar, decidir e votar. E a tese de que a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é assunto interno do Congresso tem ganhado força entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que a tese de que a reeleição dos presidentes é um tema interna corporis do Congresso tem unido alas opostas do STF. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso concordaram que cabe ao Congresso decidir se Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, podem se reeleger. Alcolumbre avalia que o aval da Corte pode favorecê-lo, uma vez que isso abriria caminhos para que haja uma mudança interna no regimento da Casa que autorize a reeleição. Apesar de estar ganhando força no STF, a tese ainda não possui uma maioria sólida. A expectativa é que o Supremo discuta o assunto em novembro. A eleição para a presidência do Senado e da Câmara está marcada para 1º de fevereiro de 2021. Augusto Fiuza. É o direito criativo, né? Eles querem perguntar tudo. O Maduro na Venezuela também começou assim. Posso ficar mais um? Posso ficar mais um? Aí ficou para sempre, né? Isso é um vírus autoritário. Eles acham que vão ficar, Vitor, com aquela cara tapada pela máscara para sempre, no Zoom, no remoto, tomando essas decisões ali no corredor, né, no subterrâneo, ali passando por baixo do chão, sem ter que encontrar ninguém. Fica em casa, fica em casa. Eles vão lá manobrando. O que a gente pode dizer para esses personagens é o seguinte: o Congresso Nacional, vou dar uma generalizada porque nesse caso é fato, o Congresso e o STF, eles são sócios numa grande frente que é a lei da mordaça, né? Tem os inquéritos de fake news e a lei da mordaça, que está lá com o Orlando Silva, o Rodrigo Maia. Eles estão dando celeridade, né? Prisão em segunda instância eles não querem saber, não é culpa do Congresso, não é problema deles. Mas isso eles estão com pressa. Sabe por que eles estão com pressa? Porque foi a falta dessa mordaça que impediu, no ano passado, que o STF e o Congresso Nacional barrassem a agenda do país, que está sendo conduzida pelo governo federal. Isso é evidente. Vocês procurem o noticiário desde o dia 1º de janeiro de 2019. Ostensivamente, Congresso, os principais líderes, né, e STF, com uma postura hostil em relação ao governo federal. Hostil mesmo, assim, xingamentos, ataques, fascismo para lá, despreparo para cá, não sei o quê. Então eles sonharam com esse garrote, eles acharam que o Bolsonaro ia cair em 6 meses. E eles levaram um susto, porque o povo foi para a rua defender, eles jogaram um negócio que era o vírus da decepção. Então começou, não sei se vocês vão lembrar, mas começou ali logo nos primeiros meses, né, de 2019, que decepção, que decepção. Mas a população, na sua maioria, não estava decepcionada, ela estava confiante de que a agenda de reconstrução depois da destruição petista que ela votou para ser levada a cabo, seria levada a cabo, e foi. Isso não é uma visão parcial. Isso é você olhar para o ano de 2019 e ver que foi um ano de agenda de reconstrução virtuosa, né, com metas cumpridas, resultados entregues. Isso é o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro foi o eleito
para conduzir essa agenda. Tem muita gente trabalhando, a gente conhece Paulo Guedes, conhece Tarcísio e tal, mas tem muita gente que a gente não sabe nem o nome. Mas que é o Brasil que trabalha, levando essa agenda liberal para frente, e esses personagens do STF e do Congresso tentando atrapalhar o tempo inteiro, com falsas denúncias de fascismo, não sei o quê. Por que eles não conseguiram atrapalhar? Porque o povo foi para a rua. O povo foi para a rua até para pedir reforma da Previdência. Então, qual é o truque agora? É, de novo, essa mesma sociedade, né? Eles querem manter esse grupinho ali para ver se aprova essa lei de fake news, que também não vão conseguir. Se eles consumarem, Vitor, esse golpe de reeleição, que é uma coisa chavista e autoritária, eles só vão vitaminar a opinião pública, que está esclarecida, já era, não tem mais voltas, está esclarecida, sabe o que está acontecendo, né? O sucesso aqui do nosso programa tem muito a ver com isso. A gente está trazendo as coisas que estão acontecendo, né? E as pessoas sabem e ficam aliviadas de poder se conectar em relação a uma agenda que elas defendem. Isso não é um partidarismo. Então não adianta, eles não vão cessar esse movimento de renovação no Brasil, mas eles vão tentar. Celso de Mello deixará o STF nesta terça-feira, dia 13, depois de 31 anos na corte, e dará lugar ao desembargador Cássio Nunes, se aprovado pelo Senado. O magistrado decidiu antecipar sua aposentadoria, conforme noticiamos aqui. Nascido em Tatuí, nosso Pavão fez os cursos primário e secundário na Escola Modelo e no Instituto de Educação Barão de Suruí. Completou o colegial nos Estados Unidos, onde se formou na Robert E. Lee Senior High School, em Jacksonville, na Flórida. Na sequência, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na turma de 1969. Ingressou no Ministério Público de São Paulo em 1970, através de concurso público. Permaneceu na instituição até 1989, quando foi nomeado pelo então presidente José Sarney para o STF, na vaga de Rafael Maia. Você, Fiuza, teu balanço aí sobre a passagem de Celso de Mello pelo STF, Fiuza? A gente espera que seja um divisor de águas, né, para a conduta desse tribunal, para que, de fato, com esse show de personalismo, né, dado pelo Celso de Mello, e que a gente procura apontar aqui, e muitos outros também, que todos os julgadores, né, todos os servidores públicos que envergam aquela toga, tenham uma chance de entender, a partir dessa performance histriônica, né, do Celso de Mello. É um homem que confunde erudição com afetação, né, um barroco distante do direito, né, um exibicionismo retórico que nada tem a ver com justiça. A gente espera que a saída do Celso de Mello seja um divisor de águas, seja uma demarcação, né, que os novos que estão chegando, e principalmente aqueles, né, no mais imediato, aqueles que estão lá, olhem para isso, olhem como deu errado, olhem para a reação da sociedade indignada com esses personagens. Por que aparece essas palavras de ordem, STF é uma vergonha nacional? É porque se tornou mesmo, né? Porque a sociedade, não estamos fazendo aqui um populismo, uma demagogia, né? A gente está falando da sociedade como um todo, todos os seus estratos, né? Quem circula, quem conversa com as pessoas, percebe a indignação que existe no Brasil em relação a essa corte. Isso não é uma pinimba, isso é um ressentimento cheio de razão, né, de personagens que de fato se distanciaram dos problemas reais. É um país que precisa se construir, se reconstruir, depois de uma devastação populista, né, do maior assalto da história. É um momento crítico. Ainda vem uma pandemia. E no meio disso nós vemos esses personagens, né, em shows de vaidade, né, ostensivamente. A gente não está buscando um ato aqui e outro ali, não, é todo dia. Então isso não condiz, isso não é a presença, isso não é a finalidade, né, daquele servidor ali, né?
Ele poderia fazer um monólogo no teatro, se o objetivo dele é atrair atenção para a sua pessoa. E mesmo na arte não existe essa ideia dessa vaidade que se alimenta da vaidade, né? Isso não vai a lugar nenhum. E o legado, então, não é bom, mas espero que tenha servido aí como contraponto para que os seus pares entendam que eles não são vestais, que eles não são símbolos expostos numa galeria de luminares. Eles são servidores e eles têm que ter compostura de servidores. Ô, Ana, eu queria repercutir com você aqui uma notícia que chegou hoje dos Estados Unidos, falando sobre a audiência das finais da NBA. Foi baixíssima, né? Foi a mais baixa da história, despencou, ficou em 5,6 milhões de espectadores. Por que isso, hein, Ana? O que você atribui? Olha, Vitor, eu acho que a NBA não aprendeu ali o que aconteceu com o futebol americano em 2017, né? Quando eles começaram ali ajoelhar durante o hino e demonstrar ali um antipatriotismo muito, muito grande. As pessoas começaram a reclamar, aí democratas, republicanos, independentes, as pessoas começaram a cancelar, inclusive, assinaturas da NFL, do futebol americano, porque o que todos eles falavam, os torcedores falavam, era o seguinte: deixem a política fora do esporte, já está tudo tão politizado que nós queremos 2 horas de esporte sem política. E a NBA, nesse ano aí, resolveu abraçar esse grupo marxista, como auto-intitulado marxista, aí, o Black Lives Matter, pintou Black Lives Matter nas quadras, colocou Black Lives Matter nas camisetas. Alguns jogadores, inclusive, colocaram o nome do Jacob Blake, que foi aquele rapaz que levou 7 tiros, sobreviveu, mas levou 7 tiros de um policial, sem sequer considerar que o Jacob Blake, ele tinha já 2 mandados de prisão ali pela polícia. A ex-namorada dele, uma mulher negra, havia chamado a polícia porque ela tinha sido estuprada por ele. E os jogadores da NBA abraçaram isso tudo, colocaram o nome do Jacob Blake nas suas camisetas, não mencionaram absolutamente em nenhum momento a quantidade de bairros negros que foram dizimados pelos protestos violentos do Black Lives Matter mais Antifa através de todo o país. E eu acho que o fato de demonizar a polícia o tempo todo, o Black Lives Matter demonizar a polícia o tempo todo, acho que isso aí prejudicou também. Então, o chefão da NBA acabou essa semana dando uma entrevista para um canal esportivo e disse o seguinte: que no ano que vem não haverá mais mensagens de cunho político ou de justiça social, nem na quadra, nem nas camisetas, e disse o seguinte: minha sensação é que haverá algum tipo de retorno à normalidade. O Adam Silver, que essas mensagens serão, em grande parte, deixadas para serem entregues fora das quadras. E eu entendo aquelas pessoas que estão o tempo todo me dizendo: eu estou do seu lado, mas quero assistir a um jogo de basquete e apenas isso. Outro assunto agora, a insatisfação com as medidas de isolamento social, com a crise financeira, com o desemprego e com a reforma do judiciário, deu tom aos novos protestos na Argentina. Ontem, milhares saíram às ruas contra o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Defesa da justiça contra a impunidade e a quarentena eterna foram os lemas das mobilizações que ocorreram em várias cidades do país, 3 dias depois de a Casa Rosada dobrar a aposta em impor novas restrições de circulação em 18 das 24 províncias argentinas na tentativa de conter a Covid-19. Apenas em Buenos Aires, 7 mil carros participaram de uma caravana. A Avenida 9 de Julho, a residência presidencial em Olivos e a casa de Cristina Kirchner foram os endereços preferidos dos manifestantes. Até o ex-presidente Maurício Macri quebrou o silêncio e apoiou as manifestações organizadas através das redes sociais no feriado. Na Argentina comemora-se o Dia da Raça, ou Dia do Respeito à Diversidade Cultural. Queria ouvi-lo, Fiuza, sobre essa situação na Argentina, sobre o avanço desses protestos contra o governo de Alberto Fernandes. Fiuza.
Para começar, você comentou, Vitor, sobre a manifestação do Macri, né? Eu queria lembrar uma percepção que foi trazida pelo Zé Maria Trindade aqui, que está de férias, mas que eu acho que eu ouvi dele e achei muito sagaz, que foi o seguinte: o Macri, de certa maneira, ele é o pai dessa situação, né? O Macri foi eleito para cumprir uma agenda, não vou nem chamar de liberalismo, vamos tirar esses conceitos, esses decalques, né? Uma agenda de condução pragmática da economia e uma agenda de liberdade, né? De quebrar aqueles feudos do kirchnerismo, né? Muitos deles, inclusive, que são objetos de inquéritos e processos por corrupção, e alguns com casos de violência e mortes, inclusive. Ou seja, um poder obscuro. O Macri foi eleito para romper com esse sistema doente. E ele não foi até o fim nas reformas. É isso que o Zé trouxe. Eu acho que ele tem toda a razão, eu não tinha pensado, mas acho que ele tem toda a razão. O Macri amarelou. Como acontece em muitos lugares, eu não quero também julgar antecipadamente, mas a postura do Boris Johnson na Grã-Bretanha, no Reino Unido, também me causa algumas dúvidas. Porque esses líderes que não vão até o fim na ruptura com as velhas estruturas e doentias, eles são engolidos pelo sistema. Eles começam a querer fazer concessões, como aconteceu com os tucanos no Brasil, né? Reformas importantes, monetárias, etc. e tal, e aí começa a ficar aquela tentação de compor com aquele setor que tem um charme, ou que tem os velhos caciques de determinados grupos, essas supostas ideologias progressistas, que não tem nada de progressistas no que esse termo deveria significar, são reacionárias, e o Macri ficou no meio do caminho. E aí já era. Então o que a gente está vendo hoje é justamente o buraco cavado pela volta do kirchnerismo, que não tinha nada para oferecer. Não era nem como Augusto sempre traz também a questão dos argentinos com o peronismo e tal. Vamos supor que o Fernandes fosse uma nova encarnação do peronismo. Mas ele é a Cristina Kirchner, né? Ele é um governo morto-vivo. E qual foi a única aposta, a única diretriz desse governo que não tinha nada para fazer? Trancar todo mundo, né? Trazendo a nós mais uma eloquente demonstração que a ideia do lockdown, que diretores da OMS vêm trazendo agora, tardiamente, mas vêm trazendo apelos até, indicando que esta medida nunca foi e nunca será uma medida eficaz como forma primária de se combater a epidemia. Ela precisa de uma série de critérios que o Fernandes não usou e continua não usando. Vamos deter a Covid-19, vamos trancar a sociedade. Então, o que os argentinos querem, por exemplo, um dos pedidos feitos pelos argentinos nessa manifestação é volta às aulas. Porque não há nenhuma demonstração científica de que o funcionamento das escolas pelos grupos que envolve seja uma irresponsabilidade, que esteja botando vidas em risco. Mas os novos negacionistas, esses são os negacionistas, que continuam cegamente na experiência mística do lockdown, ninguém pode circular, ninguém pode viver, que isso vai nos proteger de qualquer perigo. É isso, se o avião não voar, ele não cai, né? É tudo assim. Você pode viver no risco zero, né? E o risco zero, no limite, é não viver, que é o que os argentinos estão sentindo e foram para as ruas e estão indo cada vez com mais intensidade. É um governo que já está seriamente ameaçado. Bom, e vamos seguir falando sobre coronavírus, sobre a pandemia de Covid-19. Em uma entrevista concedida ao site The Spectator, o doutor Davi Nabarro, ou David Nabarro, o emissário da Organização Mundial da Saúde para lidar com a pandemia de Covid-19, afirmou que, abro aspas,
Nós, na Organização Mundial da Saúde, não defendemos lockdown como o principal meio de controle desse vírus, fecho aspas. E listou uma série de problemas econômicos causados pelos países que adotaram essa medida para barrar o novo coronavírus. Abro aspas mais uma vez. Basta olhar para o que aconteceu com a indústria do turismo, por exemplo, no Caribe ou no Pacífico, porque as pessoas não estão tirando férias. Veja o que aconteceu aos pequenos agricultores em todo o mundo, porque seus mercados foram prejudicados. Veja o que está acontecendo com os níveis de pobreza. Parece que podemos muito bem ter uma duplicação da pobreza mundial no próximo ano. Parece que podemos ter pelo menos uma duplicação da desnutrição infantil, porque as crianças não estão recebendo refeições na escola e seus pais em famílias pobres não têm condições de pagar. Fecho aspas. E depois concluiu dizendo: portanto, realmente apelamos a todos os líderes mundiais. Pare de usar o lockdown como seu método de controle primário, desenvolva sistemas melhores para fazê-lo. Declarações aí desse porta-voz emissário da OMS. Queria ouvi-lo sobre isso, Fiuza, e aproveitando, você chegou a ver um estudo aí que foi publicado hoje sobre o efeito Bolsonaro aqui no Brasil na pandemia de coronavírus, associando as cidades que deram maior apoio ao Bolsonaro na eleição presidencial passada ao aumento dos casos de Covid, Fiuza? Parece que foi um estudo da UFRJ, publicado pela Folha de São Paulo, né? Isso. E eu estou com uma pesquisa aqui também, Vitor, que diz o seguinte: você trocar conhecimento acadêmico por militância e trocar jornalismo por militância torna 2 vezes maior a chance de você espalhar fake news e falsa ciência por aí. A pesquisa que eu acabei de fazer aqui, fresquinha, pode divulgar. Isso não é sério, evidentemente, a gente não precisa nem se deter nisso, mas é claro que para você fazer uma associação desse tipo, olha, o presidente estimulou a circulação entre as pessoas. E aí você faz uma relação direta, fingindo que você está usando a ciência com o número de casos e de mortes. Isso é uma leviandade brutal. Eu gostaria de saber onde estão os checadores de fatos, né? Que são os senhores da verdade, que eles aparecem com o carimbo falso, verdadeiro, etc. E fim de papo. É acima do STF, são os checadores. Eu queria saber onde eles estão, porque eu preciso primeiro o seguinte: se você faz essa pesquisa à luz do que nós acabamos de falar, que o Dr. David Nabarro, né, que é o enviado especial para a Covid-19 da OMS, acaba de dizer, a sua premissa já caiu. Porque justamente a ideia do trancamento indiscriminado, né, do lockdown sem critérios, sem separar grupos, sem medir quem circulou e voltou para onde, isso é uma aventura mística. Então, como é que você vai associar, calcular o número de mortes a partir de uma maior ou menor circulação? Você não sabe que grupos circularam? Está na pesquisa? Que grupos circularam? Nesses municípios que eles dizem, né, que são mais bolsonaristas, isso é uma piada, né? Isso foi uma eleição presidencial, segundo turno. Um monte de gente votou no outro candidato, o país, né, ali quase que dividido, o que ganhou teve um pouco mais. Como é que você pode associar isso à expansão da pandemia? Bom, tem diversos buracos aí, né, nessa tese. Bom, então o Bolsonaro teve mais votação no interior, certo, do que nas capitais. E o interior teve menos casos de coronavírus do que nas capitais. É um disparate, um absurdo. Mas o que importa, nesse caso do David Nabarro, eu nem quero dizer assim, sigamos todas as diretrizes do David Nabarro, porque a OMS é uma bateção de cabeça há mais de 6 meses. Né? Todas as diretrizes sobre lockdown são confusas e contraditórias entre elas. Né? Inclusive, você vê, por exemplo, o Brasil, com as escolas, até hoje, paradas num tabu. Né? Não se consegue convencer a comunidade de que a escola precisa funcionar. A OMS disse, e o próprio Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, disse isso 3 meses atrás.
no auge da pandemia, que nas zonas mais vulneráveis, era não só desejável, como recomendável que crianças mais pobres fossem à escola, porque elas tinham mais condições de tudo, de higiene, além da alimentação, de higiene. Muitas vezes é na residência delas, onde não há as condições mínimas de higiene. Isso foi dito pelo Tedros Adhanom. E o que os seguidores do lockdown, governadores, autoridades do Brasil fizeram? Taparam os ouvidos nessa hora. Então, a OMS deixou de ser referência por isso, porque todas as pregações mais xiitas dela, em relação ao trancamento irracional e sem critério, que é o que o David Nabarro está criticando agora, todas essas foram incorporadas como ciência, não sendo ciência, sendo apenas hipótese. E todas as ressalvas que a própria OMS foi fazendo, corrigindo as suas diretrizes, foram ignoradas. Por quê? Porque esses que trancaram, o que eles queriam realmente era trancar. Pois é, e esses questionamentos aí sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras chegaram aqui ao Brasil. Por aqui, o projeto de lei 4.650 de 2020 desobriga o uso de máscaras de proteção individual para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. O uso obrigatório do equipamento consta na lei 13.979 de 2020 e a proposta em análise na Câmara dos Deputados revoga esse dispositivo da lei. A autora do texto é a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que afirma que não há evidências científicas para assegurar que o uso de máscara protege a população, principalmente quando se trata de máscaras de fabricação artesanal. E aí, Fiuza, o que você pensa a respeito disso? Eu acho que uma coisa que uma das maiores vítimas nessa pandemia foi o bom senso, né? O bom senso foi revogado. Pessoas esclarecidas, maduras, né, que sempre tiveram postura equilibrada em relação aos desafios da realidade, viraram crianças, né? Então você tem, por exemplo, a questão do uso de áreas ao ar livre, né? Ora, em qualquer situação de ameaça de contágio, evidentemente que lugares fechados e aglomerados são mais arriscados para a propagação, certo? Isso é o bom senso. Se viesse uma literatura instantânea, definida, mostrando, não, olha, esse vírus é um vírus que se propaga mais ao ar livre, e tudo bem, mas isso não aconteceu. Ao contrário, a forma de contágio, até a distância colocada, o chamado distanciamento social, a distância entre as pessoas foi demarcada também. 1,5 metro, 2 metros. Tem até as marcas nas filas, para você formar filas. Então, a proibição das praias, por exemplo, a proibição de que a sociedade se dispensou, a sociedade não, as autoridades se dispensaram da organização do afluxo da população a áreas saudáveis. Deveriam ter feito isso, deveriam ter organizado. Se tinha gente para bater nas pessoas, se tinha gente para dar pancada, para algemar a mulher de biquíni, teria gente também para organizar o afluxo a praças, a praias, com distância e sem máscara. Por que sem máscara? Porque está colocado, né, pela literatura da própria OMS, isso não foi contestado em nenhum momento, a forma de contágio. Em alguns momentos houve umas tentativas, né, alguns grupos, né, estranhos, trazendo premissas, suposições, provocando a OMS, mas o vírus fica no ar. Fica quanto tempo? Não se sabe, não se conseguiu demonstrar, e o que ficou colocado foi isso, quer dizer, esta proximidade. Então, é claro que fora, né, mantida a distância, em áreas onde há circulação, evidentemente que o mais saudável é não usar a máscara, pelas razões que diversos médicos falam, nem sempre tem aí a abertura para falar publicamente, mas trazem as diversas indicações de problemas no uso da máscara, né? De problemas de autoinfecção, de problemas de contaminação da própria máscara, como a Ana acabou de dizer.
né? Você manipular a máscara. Tudo isso não é trivial. Não tem como você trazer isso para o cotidiano de uma maneira trivial. E o que nós vimos, Vitor, para completar a hipocrisia, é que enquanto se restringia de maneira irracional o uso do espaço público para a saúde, se negligenciou o uso do transporte, né? Cansamos de ver ônibus, metrô circulando aglomerados. Isso sim é falta de bom senso. Onde estavam os empáticos? Onde estavam os xiitas da terra parada, né, que não permitem, que dizem que ninguém pode circular? Os ônibus passando, cheios de gente, as autoridades também se omitiram em relação a isso. Então é claro que a máscara pode ser, né, os médicos é que podem dizer isso, em determinados casos, né, proximidade, né, o dentista sempre usou máscara, né? Então é isso, é o bom senso que foi revogado, e você não vai, Vitor, baixar uma lei revogando o bom senso e transformando tudo em obrigatório para as pessoas agirem como rebanho. O ex-presidiário Lula não é mais doutor honoris causa da Universidade Estadual de Alagoas. Concedido em agosto de 2017, o título foi anulado pela Justiça Local em decisão tornada pública neste feriado de 12 de outubro. Responsável por anular o título concedido pela instituição de ensino, o juiz Carlos Bruno de Oliveira Ramos, da 4ª Vara Cível de Arapiraca, destacou os problemas do homenageado com o Poder Judiciário. O magistrado lembrou que o ex-presidiário já foi condenado e responde a outros processos. Ele argumentou: não é razoável nem atende à moralidade administrativa conceder honraria a alguém condenado judicialmente e que ainda responde a outras ações penais. O processo contra o título de Lula foi movido por uma candidata a vereadora de Maceió pelo PSDB. Uma das principais estacas aí de sustentação do Lula e do lulismo é a elite intelectual, né? Isso é uma loucura. A gente tem, assim, por exemplo, festivais literários que homenagearam Lula quando ele estava preso, né? Festivais literários, alguns bem conhecidos, inclusive. E tem universidades aí ao redor do mundo. A prefeita de Paris paparica o Lula. Essa é a tragédia, né? Porque, de fato, isso é um lastro, né? São pessoas que estão hipotecando aí as suas próprias reputações para dizer que o Lula que tá tudo bem ali. Agora, eu só acho, Vitor, que não precisaria vir de uma decisão judicial, né? Eu acho que a universidade que não caçar um título desse, ela tem que sofrer o crivo da sua própria comunidade, da sociedade, né? Eu não sei se é a justiça que tem que fazer a comunidade científica e intelectual tomar vergonha. E te convido a participar pelo WhatsApp também. Nosso número é o 11 931 17 0620. Todos os dias você é nosso convidado. No final do programa, a gente roda algumas das mensagens, mostra para você alguns dos vídeos dos nossos ouvintes e espectadores. Outro assunto agora, a insatisfação com as medidas de isolamento social, com a crise financeira, com o desemprego e com a reforma do judiciário, deu tom aos novos protestos na Argentina. Ontem, milhares saíram às ruas contra o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Defesa da justiça contra a impunidade e a quarentena eterna foram os lemas das mobilizações que ocorreram em várias cidades do país, 3 dias depois de a Casa Rosada dobrar a aposta em impor novas restrições de circulação em 18 das 24 províncias argentinas na tentativa de conter a Covid-19. Apenas em Buenos Aires, 7 mil carros participaram de uma caravana. A Avenida 9 de Julho, a residência presidencial em Olivos e a casa de Cristina Kirchner foram os endereços preferidos dos manifestantes. Até o ex-presidente Maurício Macri quebrou o silêncio e apoiou as manifestações organizadas através das redes sociais no feriado. Na Argentina comemora-se o Dia da Raça, ou Dia do Respeito à Diversidade Cultural. Queria ouvi-lo, Fiuza, sobre essa situação na Argentina, sobre o avanço desses protestos contra o governo de Alberto Fernandes. Fiuza. Para começar, você comentou, Vitor, sobre a manifestação do Macri, né? Eu queria lembrar uma percepção que foi trazida pelo Zé Maria Trindade aqui, que está de férias, mas que eu acho que eu ouvi dele e achei
muito sagaz, que foi o seguinte: o Macri, de certa maneira, ele é o pai dessa situação, né? O Macri foi eleito para cumprir uma agenda, não vou nem chamar de liberalismo, vamos tirar esses conceitos, esses decalques, né? Uma agenda de condução pragmática da economia e uma agenda de liberdade, né? De quebrar aqueles feudos do kirchnerismo, né? Muitos deles, inclusive, que são objetos de inquéritos e processos por corrupção, e alguns com casos de violência e mortes, inclusive. Ou seja, um poder obscuro. O Macri foi eleito para romper com esse sistema doente. E ele não foi até o fim nas reformas. É isso que o Zé trouxe. Eu acho que ele tem toda a razão, não tinha pensado, mas acho que ele tem toda a razão. O Macri amarelou. Como acontece em muitos lugares, eu não quero também julgar antecipadamente, mas a postura do Boris Johnson na Grã-Bretanha, no Reino Unido, também me causa algumas dúvidas. Porque esses líderes que não vão até o fim na ruptura com as velhas estruturas e doentias, eles são engolidos pelo sistema. Eles começam a querer fazer concessões, como aconteceu com os tucanos no Brasil, né? Reformas importantes, monetárias, etc. e tal. E aí começa a ficar aquela tentação de compor com aquele setor que tem um charme, ou que tem os velhos caciques de determinados grupos, essas supostas ideologias progressistas, que não tem nada de progressistas no que esse termo deveria significar, são reacionárias, e o Macri ficou no meio do caminho. E aí já era. Então o que a gente está vendo hoje é justamente o buraco cavado pela volta do kirchnerismo, que não tinha nada para oferecer. Não era nem como Augusto sempre traz também a questão dos argentinos com o peronismo e tal. Vamos supor que o Fernandes fosse uma nova encarnação do peronismo. Mas ele é a Cristina Kirchner, né? Ele é um governo morto-vivo. E qual foi a única aposta, a única diretriz desse governo que não tinha nada para fazer? Trancar todo mundo, né? Trazendo a nós mais uma eloquente demonstração que a ideia do lockdown, que diretores da OMS vêm trazendo agora, tardiamente, mas vêm trazendo apelos até, indicando que esta medida nunca foi e nunca será uma medida eficaz como forma primária de se combater a epidemia. Ela precisa de uma série de critérios que o Fernandes não usou e continua não usando. Vamos deter a Covid-19, vamos trancar a sociedade. Então, o que os argentinos querem, por exemplo, um dos pedidos feitos pelos argentinos nessa manifestação é volta às aulas. Porque não há nenhuma demonstração científica de que o funcionamento das escolas pelos grupos que envolvem seja uma irresponsabilidade, que esteja botando vidas em risco. Mas os novos negacionistas, esses são os negacionistas, que continuam cegamente na experiência mística do lockdown, ninguém pode circular, ninguém pode viver, que isso vai nos proteger de qualquer perigo. É isso, se o avião não voar, ele não cai, né? É tudo assim. Você pode viver no risco zero, né? E o risco zero, no limite, é não viver, que é o que os argentinos estão sentindo e foram para as ruas e estão indo cada vez com mais intensidade. É um governo que já está seriamente ameaçado. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.